Eu me chamo Carlos, tenho tido o privilégio de, nos últimos meses, pelo menos uma vez por mês, estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco sobre a palavra. A minha esposa se chama Janaína, Jana. Ela não está aqui hoje porque foi para Minas visitar os seus pais. A minha sogra está fazendo 80 anos essa semana. Somos pais do Timóteo, ou Tito, que tem 19 anos, e da Catarina, ou Nina, que tem 16. Eles estiveram conosco hoje de manhã e a minha brincadeira é que eles não aguentaram ser tão expostos e não voltaram agora à noite. Mas eu até fui um pouco bem-humorado hoje de manhã, falando até um pouco da nossa família, mas confesso que, pensando, Rita, que tem um filho com 19 anos, o meu coração se uniu profundamente ao seu, à sua dor, e você e sua família vão estar nas nossas orações também. Nos últimos meses, toda vez que eu venho aqui, tenho acompanhado o pastor Marco orar pelo seu Francisco e visto que o Senhor ouviu as orações. Então, o nosso Deus é poderoso para nos ouvir, para nos atender e fazer infinitamente mais do que podemos pensar, pedir ou imaginar. Então, o nosso coração, o coração da nossa família está com você também, Rita. E vocês vão estar nas nossas orações. Nessa noite, irmãos, eu queria conversar um pouquinho com vocês, começar conversando sobre tradições. Uma tradição é algo que é passado, literalmente, a palavra significa isso no latim, de uma mão para a outra. Então, tradição é algo que se passa adiante. Então, vamos pensar um pouquinho sobre tradição. E quando nós falamos em tradição, algo que é passado adiante, também nós pensamos em alguma coisa muito tradicional. Eu não sei se muitos aqui, talvez não muitos, são ligados ou gostam de corrida, mas a Maratona Internacional de Porto Alegre é uma das provas mais tradicionais do Brasil. Então, muitos corredores vêm do Brasil e até de fora do Brasil para participar dessa prova. Por causa do período do ano no qual ela acontece, então o clima é bem agradável em Porto Alegre. É ruim de correr no calor de 40 graus de Porto Alegre, ou de Montenegro também deve ser, né, pastor, no verão. Mas, além do clima agradável, a topografia é favorável, é uma prova muito plana. Então, muitas pessoas vêm, essa prova é uma prova muito tradicional. Essa imagem que vocês estão vendo é um print que eu fiz de um vídeo que foi publicado recentemente aí, sobre a primeira maratona de Porto Alegre, 40 anos atrás. E está em segundo plano ali, está atrás do corredor da frente, mas eu sinalizei com uma seta. Aquele homem que está ali naquela imagem é o meu pai, 40 anos atrás, correndo a primeira maratona de Porto Alegre. E essa foi uma tradição que o meu pai me passou. O meu pai, então, me ensinou o gosto pela corrida. Eu desenvolvi isso, a minha esposa até brinca. Meu marido não pode ficar sem correr. Então, eu gosto muito de correr. Eu gosto tanto de correr que hoje de manhã eu acordei bastante cedo e, já que estava acordado desde as 5h30 da manhã, antes de vir para cá eu ainda corri. Corri pouco, porque ontem eu tinha corrido bastante, mas eu gosto muito de correr. E eu, inclusive, passei isso como uma tradição para os meus filhos. Nessa foto que vocês estão vendo, 40 anos depois, agora este ano, na 40ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre, eu fiz a meia maratona e o meu filho, Timóteo, completou a primeira prova de 10 quilômetros dele. É uma tradição, assim, algo que eu passei para eles de tal maneira que, na época da pandemia, quando estava tudo fechado, não podia ir em academia, não podia ir em escola de música, escola de dança, minha filha gosta muito de dançar, então eu pegava eles e a gente ia correr na rua. A minha filha não gosta tanto assim dessa tradição, mas o meu filho até tem um pouco mais de gosto por isso. Semana passada foi Dia dos Pais, domingo do Dia dos Pais, e essa foi a homenagem que o Tito, meu filho, postou. Uma foto de nós dois correndo. Feliz Dia dos Pais para o parceiro de uma vida inteira. Então veja que é muito mais do que simplesmente um esporte. É algo realmente que passa de pai para filho como uma tradição. E algo que eu aprendi com Jacó, a gente vai falar sobre ele na sequência, em algum momento, algo que eu aprendi com Jacó é que não é bom nós termos filhos preferidos.
Então, para não parecer que eu tenho um filho preferido, eu também separei a homenagem que a Nina fez no Dia dos Pais, e ela postou com essa foto do aniversário de 15 anos dela a seguinte frase, ou as seguintes frases: Feliz Dia dos Pais, vocês não vão conseguir ler porque está muito pequenininho ali. Feliz Dia dos Pais para aquele que tem as melhores piadas sem graça. Obrigada por sempre me fazer rir e por sempre estar aqui. Te amo, papi. Piada sem graça também é, de certa forma, uma tradição familiar, tá? Algo que eu aprendi com meu pai. E aí a Jana, minha esposa, que é muito parecida com a Catarina, então, graças a Deus, ela herdou os dotes físicos e também artísticos da mãe e não do pai. Vocês não queiram me ver dançando nem cantando, mas ela que herdou os dotes físicos da mãe, a mãe mesmo diz que ela herdou o senso de humor do pai. Então a gente fica com essa coisa de fazer piada sem graça um para o outro, né? E ela fez essa homenagem. Então, corrida é uma boa tradição, o esporte. Piada sem graça talvez seja uma tradição questionável, mas nós temos tradições boas e tradições ruins. Uma tradição ruim que eu, de certa forma, passei para os meus filhos é o meu gosto por comer doce. E aí, doce com corrida é alguma coisa que não combina muito, né? Alguns até dizem que eu corro para poder comer. Mas, na verdade, nesse momento eu estou no desafio de comer menos para poder correr melhor. Então, veja, nós temos tradições boas, tradições ruins, e eu estou falando disso apenas para nos trazer para a melhor de todas as tradições que nós poderíamos imaginar, ou sobre a qual nós poderíamos pensar nesta noite. Tudo isso nos leva para o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9 é o nosso texto para essa noite. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou abrir o seu celular, de todo modo o texto vai estar projetado aqui na tela. Diz assim a palavra de Deus: Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Os versos 8 e 9, na verdade, são metáforas. Não era algo que precisasse ser cumprido literalmente. Eles estão ali apenas para mostrar a importância da palavra de Deus, a importância das palavras que Moisés estava entregando a Israel, mas os judeus chegaram a adotar essas práticas até mesmo de forma literal. Tem até um pedacinho do livro da lei ali na porta da entrada da casa de muitos judeus. Mas isso não é algo para ser feito literalmente, não é que você precise amarrar na testa, na mão, na porta de casa. É só para mostrar a importância da palavra de Deus. E vocês devem ter percebido, logo no começo ali, estava o título dessa mensagem: que todas essas palavras estejam no seu coração. Esse título é inspirado no verso 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Qual é o contexto desta passagem? O contexto dessa passagem é o fim da jornada de Israel pelo deserto. Então, tudo começa no Gênesis, tudo começa com a criação. Depois da criação nós temos a queda, o pecado, as coisas que foram feitas muito boas por Deus começam a dar muito errado por causa do ser humano, da inclinação perversa do coração do ser humano, não por causa de Deus. Todo o plano de Deus é bom, mas por causa do ser humano, então, as coisas começam a dar muito errado, por causa do pecado. E aí Deus, o próprio Deus, se envolve no plano de consertar as coisas. E Ele faz isso escolhendo uma família, escolhendo um homem. Ele chama Abraão, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e constitui um povo. Para esse povo, Ele promete uma terra. Mas no final do livro de Gênesis, esse povo está no Egito, e ele é escravizado no Egito, e então Deus levanta Moisés.
como libertador. Nós temos o livro do Êxodo, acontecem todas aquelas pragas, o povo de Israel então sai do Egito e passa a peregrinar por 40 anos no deserto. Uma jornada que seria naturalmente de poucos meses, se torna uma jornada de 40 anos por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da obstinação. Então o povo de Israel anda por 40 anos no deserto, recebe a lei no Monte Sinai no começo dessa jornada, peregrina pelos 40 anos, e aí então no final desses 40 anos, eles derrotam a leste do Jordão, deram a volta na Terra Prometida então, pelo oriente do Rio Jordão, eles derrotam 2 reis, 2 povos dos amorreus. As tribos de Ruben, Gade e Manassés ganham a sua herança a leste do Jordão, e agora então o povo de Israel está ali, prestes a cruzar o Jordão, e Moisés então entrega o seu último discurso antes de morrer, porque o próprio Moisés, por causa da desobediência do povo e da desobediência dele mesmo, não pôde entrar na Terra Prometida. Mas Moisés tinha o encargo de entregar a última mensagem, a sua última mensagem ao povo de Israel, antes de que ele entrasse na Terra Prometida. Essa última mensagem de Moisés é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei. Segunda lei. Não é que é uma lei nova, não é que é uma lei diferente, mas aquela lei que foi entregue a partir do Êxodo para o povo no deserto, agora precisa ser, de certa forma, atualizada para que o povo agora entre na Terra Prometida. Não é mais, a realidade do povo não é mais o deserto, a realidade do povo é a conquista da terra. E qual era o grande desafio que o povo de Israel tinha na Terra Prometida? O grande desafio que o povo de Israel tinha era a idolatria dos povos cananeus. Israel sai do Egito como um povo seminômade, andando de lá para cá e daqui para lá, e pastoril, que sabia cuidar de ovelhas, mas não sabia manejar a terra. E os deuses dos cananeus, especialmente Baal, eram os deuses da fertilidade agrícola. Então havia uma grande ameaça, um grande desafio a que o povo de Israel deixasse o seu Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro que os livrou do Egito, e se voltassem a falsos deuses, com a promessa de que a adoração a Baal, especialmente, poderia garantir fertilidade e colheitas fartas. Então, esse é o grande desafio que o povo de Israel enfrenta. E ali, então, no livro de Deuteronômio, aqui no capítulo 6, a partir do verso 4, ou especificamente no verso 4, nós temos aquilo que é conhecido como o Shema. Shema é a palavra hebraica para ouvir. Ouve, Israel. Então, em hebraico até é mais ou menos assim, tá? Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Mais ou menos assim, tá? O hebraico não é nem de perto o meu forte. Mas, então, o povo de Israel é chamado a ouvir aquele discurso de Moisés. E o que Moisés tem a dizer? A primeira coisa que Moisés faz é lembrar o povo que o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Essa seria a tradução mais literal dessa passagem. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. A NVI, que nós lemos, diz: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Uma maneira de entender isso também: o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ele é único. Não há outro como Ele. Nós, inclusive, cantamos isso nesta noite. Não há outro como Ele. Nenhum daqueles deuses da terra poderia se comparar ao Senhor. E seria uma estupidez, para não usar uma palavra pior, que o povo de Israel virasse as costas ao seu Deus, ao único Deus, Criador dos céus e da terra, e se voltasse aos ídolos. Então, contra a idolatria dos cananeus, a resposta é a compreensão, o ouvido atento ao fato e à verdade de que existe um único Deus que reina sobre os céus e a terra, e esse Deus é Yahvé, Adonai, o Deus que escolheu Abraão, Isaque e Jacó
e libertou o seu povo da terra do Egito. Agora, se nós pensássemos no nosso tempo, nós vemos que os ídolos que nós temos na nossa sociedade hoje, certamente não são os mesmos lá do tempo de Israel, na terra de Canaã. Alguém aqui já ouviu falar em Baal, exceto pela leitura da Bíblia? Mas há muitos ídolos, inclusive, que são representados por imagens na nossa sociedade de hoje. Mas além desses que são representados assim de forma mais clara por imagens, existem muitos ídolos, muitas coisas que querem tomar o lugar de Deus. E talvez o principal de todos os ídolos, a principal entidade competindo com Deus, não esteja representada numa imagem ou não seja encontrada num terreiro de Umbanda. A principal entidade, o principal ser competindo com Deus na vida de cada um de nós, seja o nosso próprio ego. E se pararmos para pensar, toda idolatria é uma forma de egolatria, de idolatria do eu. Porque o que a pessoa, o idólatra, faz com aquela imagem? Ele tenta manipular aquela imagem através de uma oferenda, através de um sacrifício, para que o ídolo conceda a ele aquilo que ele quer. Mesmo que seja algo muito legítimo, como uma boa colheita. A questão é que Israel corria o risco de buscar colheitas fartas no lugar errado, em Baal e não em Deus. Então, se nós pararmos para pensar, toda idolatria não deixa de ser uma forma de culto do eu, porque nós procuramos aquele falso Deus com o objetivo de que ele conceda para nós aquilo que nós queremos. Sabe qual é o grande risco que nós enfrentamos hoje? Tratarmos Deus, o Deus verdadeiro, como um ídolo. Tentando barganhar com ele, tentando manipular com ele, para que ele se dobre e atenda às nossas próprias vontades. Um ídolo presente na sociedade contemporânea, de forma muito sutil, é o relativismo. Sabe essa ideia de que não existe verdade? A verdade é o que cada um pensa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Nada é absoluto, tudo é relativo. O que é certo para você não é certo para mim. Todas essas ideias podem parecer muito atraentes no discurso que é construído hoje em dia, mas todo esse relativismo torna impossível a vida de uma pessoa e torna impossível a convivência em sociedade. Então, contra o ídolo do relativismo contemporâneo, a única resposta continua sendo a mesma lá do tempo em que Israel estava diante da Terra Prometida, mais de 3.000 anos atrás. A única resposta continua sendo o monoteísmo do Antigo Testamento. Continua sendo o único Deus verdadeiro. Essa mensagem desta noite, nós já começamos a refletir brevemente sobre Deuteronômio 6:4 aqui, sobre o livro de Deuteronômio. Essa mensagem dessa noite, na verdade, ela está introduzindo uma nova série de mensagens. Uma série de mensagens que nos últimos meses tem sido objeto de muita conversa, de muita oração, de muito planejamento entre o pastor Marco e eu. E, de novo, por isso, né, pastor Marco, a minha gratidão pela confiança e por esse convite. E agora, então, o que vai acontecer é que, não aos domingos, certo? O domingo aqui é apenas o lançamento desta série de mensagens chamada A Mensagem do Reino. Essa é a série de mensagens, é a nova série de mensagens da quinta-feira. Então, na quinta-feira agora, depois da reforma aí do telhado, né, do teto aqui do auditório aqui do templo. Então, na quinta-feira agora, dia 21, retomando os cultos PIB 360, nós estamos começando hoje, mas vamos entrar nessa série, A Mensagem do Reino. E por que o título dessa série, né, A Mensagem do Reino? Começando pela própria missão da igreja, pela própria missão da PIB. Montenegro está ali, inclusive, na parede, ali atrás, né? Existimos para manifestar o reino de Deus na terra. Então, se existimos para manifestar o reino de Deus na terra, nada melhor que estudemos a mensagem
do reino. E também essa missão da igreja se soma a uma percepção de Tom Wright sobre como o reino de Deus funciona debaixo da administração, debaixo do governo de Cristo, de Jesus, após a sua morte, sua ressurreição e a sua exaltação. Então o Tom Wright afirma o seguinte, que sob o governo de Jesus, o método do reino se iguala à mensagem do reino. Então, se nós queremos fazer avançar o reino de Deus sobre a terra, manifestar o reino de Deus sobre a terra, nós não precisamos buscar métodos mirabolantes, embora não tenha problema nenhum que a igreja tenha a sua peculiar forma de organização. Mas a maneira de manifestarmos o reino de Deus na terra, o poder de Deus, é por meio da mensagem do reino. Por isso, então, é que nós vamos nos dedicar, a partir da próxima quinta-feira, e aí por pelo menos um ano, a considerar a mensagem do reino. Como que nós vamos fazer isso? Ou o que está proposto para nós, então? Nós vamos nos dedicar, nesse próximo ano, a estudar toda a Bíblia na sequência. Claro que não vai ser um capítulo da Bíblia por cada culto, em cada culto, mas nós vamos passar por toda a Bíblia, passar por todos os livros da Bíblia, se o Senhor assim permitir. E então, essa série de mensagens, ela se propõe a ser uma introdução à Bíblia, certo? Pode pensar nessa série de mensagens como uma introdução à Bíblia. Essa palavra introdução, ela vem do latim, de duas palavras latinas. A primeira palavra intro e a segunda ducere ou ducere. Então, introdução do latim significa conduzir para dentro. O objetivo dessa série de mensagens é conduzir a igreja para dentro das Escrituras. Eu sei, e posso testemunhar isso por conhecê-lo há muitos anos, que o pastor Marco é um homem de Deus, da palavra de Deus, e que prega fielmente a palavra de Deus aqui. Então agora, como eu mencionei, depois de orarmos e conversarmos bastante, o objetivo é auxiliar os irmãos a irmos ainda mais para dentro das Escrituras. Introducere em latim ou eisagoge para facilitar, em grego. Em grego, essa palavra que significa introdução, mais literalmente significa o caminho para dentro. Então vamos caminhar para dentro das Escrituras. Vamos procurar ser conduzidos para dentro da Bíblia. Cada um de nós já tem uma vida em comunhão com Deus. Isso é muito bom, isso é necessário, isso é a base de tudo. Então permaneça na sua vida de comunhão, de busca diária por Deus, na sua oração, na leitura da palavra, ali no seu quarto secreto. Agora, a única coisa é que nas quintas-feiras nós vamos estar fornecendo aqui recursos adicionais para essa sua caminhada. Você já vive numa vida em comunhão com Deus. O objetivo dessa série de mensagens é ajudar você ainda mais a viver biblicamente e a pensar biblicamente. E ainda que conceitos sejam importantes, o nosso objetivo aqui não é exatamente trabalhar conceitos, mas é trabalhar a mensagem do reino, a palavra de Deus, de tal maneira que nós possamos nos identificar totalmente com a narrativa das Escrituras. A primeira citação que eu trago aqui para fundamentar isso é de um autor chamado Gregory Higgins, que diz assim: a vida cristã pode ser compreendida como o processo gradual pelo qual interiorizamos a narrativa bíblica a tal ponto que ela se torna a estrutura primária para a compreensão de nossos eus, nossas vidas e nosso mundo. Então, somos conduzidos para dentro da Bíblia de tal maneira que a narrativa das Escrituras se torna algo vivo no nosso interior, nós interiorizamos essa narrativa e aí então passamos a raciocinar, a refletir, a compreender o mundo, nós mesmos, porque antes de tudo compreendemos Deus e a sua palavra e passamos a pensar biblicamente a partir dessa presença não apenas do Espírito Santo em nós, porque todos temos o Espírito quando nos unimos a Cristo, mas essa presença viva da própria narrativa bíblica nos nossos corações. Que todas essas palavras estejam no seu coração. Stanley Hauerwas diz o seguinte:
Não apenas o conhecimento do eu está ligado ao conhecimento de Deus, mas conhecemos-nos verdadeiramente apenas quando nos conhecemos em relação com Deus. Sabemos quem somos apenas quando conseguimos colocar nossos eus, localizar nossas histórias dentro da história de Deus. E para que nós possamos localizar as nossas histórias dentro da história de Deus, nós precisamos conhecer a história de Deus revelada nas Escrituras, revelada na Bíblia. A proposta, então, é que nós possamos viver de tal forma que a narrativa bíblica se torne a minha própria história. E assim eu possa compreender a minha história como desdobramento da narrativa bíblica, como parte da história de Deus contada nas Escrituras. Entender a revelação de Deus na história, o sentido da palavra escrita no momento em que ela foi registrada. Esse é o nosso objetivo. Entendermos a revelação de Deus na história, olhando para a narrativa bíblica, e qual foi o sentido da palavra de Deus no momento em que ela foi escrita. Qual era o sentido que ela tinha para os destinatários originais da palavra de Deus. E, assim, buscamos compreender o que o texto inspirado pode significar para nós hoje, o que Deus pode fazer hoje a partir do que Ele já fez no passado. Mas, como nós habitamos em um mundo diferente do mundo dos autores das Escrituras, o objetivo desta série, então, é criar pontes, para que o mesmo Deus que falou no passado possa falar hoje. Em resumo, o objetivo aqui é unir os horizontes do autor antigo com o leitor contemporâneo. Nós unirmos os horizontes de Moisés, falando ali do Pentateuco, conosco. Tá? Então, para isso, nós vamos adotar a seguinte estrutura. A estrutura da série será a seguinte: pelo menos uma mensagem para cada livro da Bíblia. Tá bom? Então, vamos seguir a ordem das Escrituras. Hoje a gente começou falando sobre Deuteronômio, mas na quinta-feira a gente volta para o Gênesis e depois segue com pelo menos uma mensagem para cada livro das Escrituras. Certo? No começo aqui, como nós estamos diante do Pentateuco, eu já vou falar um pouquinho mais sobre o Pentateuco. Então, no começo, a gente vai ter um pouco mais de uma mensagem para cada livro das Escrituras, mas em algum momento a gente pega esse ritmo e segue. Tá? Então, com pelo menos uma mensagem para cada livro das Escrituras, o nosso objetivo vai ser perguntar o que Deus está fazendo naquele livro. O que Deus está fazendo naquele livro, o que Deus fez naquele momento histórico e o que Deus falou, então, qual é o sentido da palavra de Deus que foi escrita. Claro que, como é uma série de mensagens, não são aulas, nós vamos sempre estar diante de uma determinada passagem de cada livro. Como hoje, nós escolhemos Deuteronômio 6, 4 a 9. Então, nós teremos um segundo objetivo, que é entender o que Deus está fazendo e falando na passagem escolhida para aquele dia. E, por fim, nós podemos, então, considerar o que Deus está fazendo hoje, à medida que nós unimos as nossas vidas a narrativa bíblica. Essa é uma série que tem como base, como fundamento, a teologia bíblica, então. Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é teologia bíblica. E essa expressão teologia bíblica tem pelo menos 3 sentidos possíveis. O primeiro sentido é a teologia dos diferentes livros, ou dos diferentes autores, ou dos diferentes conjuntos de livros da Bíblia. Então, a gente poderia falar, por exemplo, na teologia do Pentateuco, para falar sobre esses primeiros livros que nós vamos considerar. Mas a teologia bíblica também pode significar como um determinado tema se desenvolve ao longo da narrativa bíblica. Então a gente pode pensar na teologia bíblica sobre a aliança, na teologia bíblica sobre a redenção, na teologia bíblica sobre o ser humano, na teologia bíblica sobre Deus e assim por diante. Mas existe um terceiro sentido. Todos esses 3 estão por trás da estrutura desta série, mas especialmente esse terceiro sentido, para a expressão teologia bíblica, está por trás da organização dessa série de mensagens, que é a própria metanarrativa das Escrituras. Ou seja, a narrativa por trás de todas as narrativas das Escrituras. A narrativa que une todas as narrativas das Escrituras. E a metanarrativa
bíblica, a metanarrativa da Bíblia, pode ser resumida nessas 4 expressões, ou nessas 5 palavras. Se você sair daqui hoje gravando só isso, eu já vou ter entendido que consegui cumprir com a minha missão para esta noite, tá bom? Então preste bastante atenção nessas 4 expressões, por favor. A primeira é criação. Depois, infelizmente, vem a queda. Mas, pela graça e pela misericórdia de Deus, após a queda nós temos, depois de um longo processo, é claro, a redenção. Criação, queda, redenção. O resultado da redenção é a nova criação de Deus. Então não é difícil também de gravar, gente, olha só. Começa com criação e termina com criação, certo? Se a primeira é só criação, a segunda é a nova criação. Mas entre a criação e a nova criação, aquilo que era bom tem que dar errado, tem que ir mal. Então nós temos a queda. Mas como Deus não nos deixa entregues à nossa própria sorte, depois da queda nós temos a redenção. E no centro disso tudo, é claro, especialmente entre a queda e a redenção, inaugurando a nova criação de Deus, nós temos a cruz de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, criação, queda, redenção e nova criação. É muito importante nós entendermos que essa estrutura, isso que nós vemos na metanarrativa das Escrituras, foi sendo entregue por Deus de forma progressiva. Então esse é um conceito importante, o conceito de revelação progressiva. Nós temos a tendência de ler, por exemplo, o livro de Gênesis ou de Deuteronômio e imaginar que o autor de Gênesis e que os destinatários do livro tinham a mesma compreensão de Deus que nós temos hoje. Isso não é verdade. Eles tinham uma determinada compreensão de Deus na medida em que Deus se revelou a eles. Então era uma compreensão já muito boa, porque é a compreensão de Deus, dependente da revelação de Deus, mas limitada a um período da história, limitada a um contexto histórico, social, até mesmo geográfico. Então, o que acontece é que a revelação de Deus vai se desdobrando de forma progressiva na história. Termos compreensão de que essa revelação é progressiva é muito importante para nos aproximarmos de todas as Escrituras. E muitas dificuldades que alguns têm com a Bíblia acabam sendo deixadas de lado quando nós compreendemos que a revelação de Deus nas Escrituras é progressiva. E assim, com essa revelação progressiva, nós podemos ir do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Percebe que é um trabalho de fôlego. Como o pastor Marco brincou mais cedo comigo aqui, não é nenhuma meia maratona, é uma maratona. Aliás, eu estou inscrito já para a maratona de Porto Alegre no ano que vem, por isso que eu preciso perder peso, pastor Marco. Mas não é uma meia maratona, é uma maratona, é uma corrida de fôlego. Então nós estamos começando com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros, e vamos começar mesmo quinta-feira agora dessa semana com o Gênesis. E nós vamos chegar no Novo Testamento. Claro, um dia de cada vez, uma semana de cada vez. Vai chegar um dia que nós vamos estar aqui na quinta-feira falando sobre o Evangelho de Mateus. Mas antes disso, em cada encontro, nós vamos procurar compreender como o Antigo Testamento, mesmo no Gênesis, aponta para o Novo Testamento. Alguém já falou, talvez tenha sido Agostinho, talvez não com essas palavras, mas alguém já falou que o Novo Testamento está oculto no Antigo. Não é oculto no sentido de escondido, certo? Mas ele está presente ali como uma semente, aguardando para ser revelado. Então, o Novo Testamento está oculto no Antigo. E o Antigo Testamento está completamente revelado no Novo. Esse é um conceito-chave, certo? Essa é uma ideia-chave para nós trabalharmos toda esta série de mensagens. Falamos sobre a série, agora vamos falar desse primeiro módulo. Hoje, neste domingo, estamos lançando a série, mas também estamos lançando o primeiro módulo da série. E o primeiro módulo da série é intitulado Que Todas Essas Palavras Estejam no Seu Coração. Esse é o título desta mensagem, baseada em Deuteronômio 6, mas também é o título deste primeiro módulo da nossa série A Mensagem do Reino. Módulo 1, que todas essas palavras estejam no seu coração.
O que nós vamos estudar, então, nas próximas semanas? Nós vamos estudar o Pentateuco, ou a Torá. Pentateuco é o nome grego, significa os 5 implementos, ou os 5 livros, e Torá é o nome hebraico, significa lei. Toda vez que você encontrar a palavra lei com L maiúsculo no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, saiba que a Bíblia está fazendo referência à Torá, aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas é muito importante nós entendermos que Torá, embora a tradução mais corrente para Torá seja lei, o uso mais comum, inclusive na mentalidade judaica mesmo, né? A lei de Moisés e tudo mais, essa palavra Torá no hebraico não significa exatamente lei. Então não é algo sobre preceitos, embora existam muitos preceitos. Não é algo sobre artigos de lei, sabe? Como no Código Civil ou na Constituição do Brasil. Eu sou advogado de formação, gente, então eu sou um pouco acostumado com isso. Mas quando nós temos essa expressão Torá no Antigo Testamento, o que ela significa mesmo, muito mais do que lei, é instrução. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm muitos preceitos, muitos mandamentos, mas, acima de tudo, eles representam a instrução de Deus, a instrução de um pai amoroso para os seus filhos. Então, a Torá é a instrução. E por mais que nós identifiquemos como lei, a maior parte desses 5 primeiros livros não é de mandamentos. Tem muito mandamento. Alguém já contou e disse que são 613 ao todo. Eu não sei porque eu nunca contei, mas eu acredito no número. Mas muito mais do que mandamentos, o que nós temos na Torá, no Pentateuco, é a instrução de Deus. Tanto que a maior parte deste livro é narrativo, não são mandamentos. A maior parte desses 5 livros, é narrativa, não é de mandamentos ou de preceitos. E aí é bem importante nós entendermos a função da narrativa hebraica. Essa palavra narrativa também, hoje em dia, ela tomou um sentido um pouco pejorativo. Quando você vai para o embate de ideologias políticas, né? Mas esqueça o que você pensa quando fala em narrativa no sentido da política ou da ideologia. Narrativa bíblica aqui, a narrativa hebraica, ela tem o objetivo de compreender o início à luz do fim, certo? Entender como chegamos onde estamos no momento em que a narrativa, então, é composta. Entender o início à luz do fim, compreender como o povo chegou no momento em que a narrativa é composta. E aí, então, é por isso, por ser a instrução de Deus, que o Pentateuco, esses 5 primeiros livros, são fundamentais, são fundantes para o Antigo Testamento e também para o Novo Testamento. Tudo o que acontece no Antigo Testamento depende da Torá. E, de certa forma, como o Antigo Testamento é a preparação do Novo, podemos dizer que também tudo o que acontece no Novo Testamento está conectado com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros das Escrituras. A melhor maneira de nós entendermos como o Pentateuco funciona, como esses 5 livros funcionam, é com uma analogia contemporânea, tá? Porque assim, embora nós tenhamos 5 livros, esses 5 livros funcionam como uma peça literária única. Você não deve ler Gênesis e terminar, e depois, daqui a algum tempo, sei lá, ler o Êxodo. Não, é muito importante que você realmente estude para compreender esses livros na sequência. Eles funcionam mais ou menos, essa analogia contemporânea, eles funcionam mais ou menos como um seriado da Netflix, ou do Prime Video, ou sei lá, qualquer streaming que você tiver aí. Sabe como é que são os seriados de hoje em dia? Você assiste um capítulo, termina o capítulo, mas todo capítulo termina com o que se chama, assim, em termo técnico, de cliffhanger. É um gancho, alguma coisa que acontece ali no final do capítulo, que faz você ficar esperando o próximo capítulo. Quando o seriado está lançando, né, que você só vai saber o que acontece na próxima semana, você fica até ansioso. Quando o seriado está todo disponível, o que acontece? As pessoas ficam maratonando, não é assim? Que bom se nós pudéssemos maratonar as Escrituras, porque mais do que esses cliffhangers que nós temos nos seriados,
Morre alguém no final da temporada. Eu quero saber o que vai acontecer na temporada seguinte. Você acha que a protagonista e o protagonista vão finalmente ficar juntos. Aí ela começa a namorar um outro cara. Aí você fica, meu Deus, não é possível. Ou então chega alguém do passado com uma notícia bombástica. Sabe assim? Sempre no final do episódio. E a pior coisa acontece no final da temporada para deixar você engatado na temporada seguinte. É mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que acontece com o Pentateuco em particular. Porque, vejam só, vamos pensar aqui no seguinte. Tudo começa na criação. E está tudo muito bem, a criação é toda muito boa, nós vamos falar sobre isso na quinta-feira. Mas as coisas começam a dar errado. Por quê? Por causa do pecado do ser humano. O próprio Deus, como eu mencionei, está interessado em consertar as coisas. E para fazer isso, ele chama um homem, e a partir desse homem, ele, então, estabelece uma aliança. E essa aliança não é só com ele, é com a sua descendência, Abraão, Isaque, Jacó e o povo de Israel. Para que essa aliança funcione, na mentalidade da antiguidade, era necessário que houvesse um território. E então, Deus promete àquele homem, Abraão, e aos seus descendentes, a Isaque, a Jacó, uma terra, a terra de Canaã. Só que eles não recebem aquela terra na sua geração. Eles peregrinam por aquela terra e, por causa de uma fome, eles vão para o Egito. E aí termina o livro de Gênesis, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, os descendentes de Jacó, o povo de Israel, que tem uma terra prometida, eles estão no Egito. O que vai acontecer na próxima temporada? Aí nós temos o livro de Êxodo. E aí então, no livro do Êxodo, a primeira coisa que acontece é que esse povo se torna escravo. E aí Deus levanta Moisés. Moisés vem e liberta o povo. O povo sai do Egito, recebe a lei no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos, o decálogo, recebe as instruções sobre a construção do tabernáculo, o lugar da presença de Deus no meio do seu povo, e pronto, agora o povo recebeu o começo da lei, vai começar a sua jornada, começar a caminhar em direção à terra prometida. Termina o livro de Êxodo, eles não chegaram ainda. E aí então, na sequência de Êxodo, vem Números. Além de todas as genealogias e de toda a contagem das tribos e de toda a organização do povo, quem sai primeiro, quem faz o quê, veja, se você está lendo Números simplesmente por ler, talvez seja uma leitura difícil, desafiadora, mas se você entende o que Deus está fazendo, essa leitura começa a fazer mais sentido. Além disso, na narrativa de Números, nós temos como o coração do povo era obstinado e resiste a Deus. Por causa da obstinação do coração do povo, uma jornada que era para ser de meses acaba durando 40 anos. E toda aquela geração que saiu do Egito perece no deserto. Mas aquele povo obstinado tinha um Deus santo na sua presença, no seu meio. E então, para que o povo pudesse entender como conviver com um Deus santo, uma série de prescrições são entregues. E essas prescrições estão no livro de Levítico. Se você entender que o livro de Levítico é um livro sobre a santidade de Deus, talvez aquela leitura que possa parecer tão desafiadora se torne um pouco mais agradável. Então, depois que o povo recebe as instruções sobre como viver com Deus no seu meio, e para que Deus esteja no seu meio, a sua presença no tabernáculo, os sacrifícios precisavam ser oferecidos. Depois disso, então, o povo atravessa... Desculpa, eu inverti a ordem, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Então, mas você entendeu, né? Então, a narrativa mesmo do que o povo faz depois de receber o código de santidade e todas as orientações lá em Levítico, a narrativa de como as coisas dão errado no deserto está lá em Números, né? A obstinação do povo, a rebelião quando os espias voltam da terra prometida, e aí eles andam por 40 anos no deserto, quase 40 anos no deserto. No final do livro de Números, então, nós vemos que eles derrotam 2 povos a leste do Jordão e entregam a herança para 2,5 tribos. Mas eles estão, então, agora em Deuteronômio, como eu mencionei antes, a leste do Jordão, prestes a entrar na terra prometida, e Moisés, então, renova a lei, renova os preceitos de Deus, diz para eles como viverem agora na terra e não mais no deserto. A ameaça da idolatria, eles não deveriam cair diante dos ídolos, eles não deveriam se dobrar diante dos ídolos da terra, eles deveriam permanecer fiéis ao único Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Mas percebe que Deuteronômio termina e o povo ainda está ali a leste do Jordão.
Não acabou o seriado ainda. Nós temos o livro de Josué, toda a conquista da terra prometida. Então agora com Josué o povo conquista a terra, entra na terra e agora vai ficar tudo bem. Não, calma, Josué termina Josué dizendo assim: bom, nós estamos aqui, mas nós não derrotamos todos os povos ainda estão por aí, os deuses da terra ainda estão por aí. Agora vocês escolham quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24. Então tá bom, vai ficar tudo bem então agora, o povo de Israel está na terra. Não, depois de Josué vem Juízes. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Olha o ídolo do relativismo já lá naquele tempo. Então Juízes é um relato de como as coisas foram de mal a pior por conta da desobediência do povo, o povo se dobrando a falsos deuses, sendo disciplinado por Deus, com a invasão dos povos vizinhos e Deus levantando juízes, líderes militares para libertar o povo. Certo? Então agora parece que o povo precisa de um rei como as nações vizinhas, o povo pede um rei e esse rei então é constituído no primeiro livro de Samuel, Saul. Então agora as coisas vão bem. Não, Saul era um homem obstinado. Primeiro Samuel. Saul era um homem obstinado, Saul foi rejeitado por causa da sua obstinação, e aí então Deus levanta um homem segundo o seu coração. Davi não era um homem perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Pronto, agora as coisas vão ficar bem. Davi é um excelente rei. O filho de Davi, Salomão, traz paz sobre toda a terra. Agora sim, o descendente de Davi vai governar. O trono de Davi será estabelecido para sempre. Salomão é o cara. Mas não. O que Salomão faz? Se casa com muitas mulheres e ele mesmo se torna idólatra. Como consequência da idolatria de Salomão, no primeiro livro de Reis, nós temos a revolta das tribos do norte, a divisão do reino de Israel, e aí depois a narrativa de primeiro Reis e segundo Reis, é uma narrativa de como o povo foi lidando com a idolatria. As tribos do norte, o reino do norte, cai para os assírios no ano 722. Depois, nos 2 séculos seguintes, a tribo de Israel, a tribo de Judá, o reino do sul, Judá e Benjamim, também cai para a idolatria, e aí a consequência disso é o cativeiro babilônico. De maneira que a história que nós temos de Josué até o segundo livro de Reis, toda ela vai sendo pendurada, percebe? Toda ela vai sendo pendurada num gancho que começa lá em Deuteronômio. E aí, então, essa história é chamada de Josué a segundo Reis de história deuteronômica. A situação aqui é exatamente do povo judeu no cativeiro babilônico, olhando para o começo a partir do fim, compreendendo como tudo deu errado. Por quê? Porque eles estavam na terra prometida, mas o coração deles era idólatra. Eles se voltaram aos ídolos, eles deixaram o Deus verdadeiro, o Deus que os livrou da terra do Egito. A consequência disso era o cativeiro babilônico, e aí então eles podiam olhar para o que Deus fez no passado e compreender: estamos aqui por causa da obstinação e do pecado do nosso coração. Mas Deus é fiel à sua aliança. Aquilo que Deus fez no passado, Ele pode fazer novamente hoje. E o retorno do cativeiro babilônico, então, foi compreendido como um novo êxodo. O retorno do cativeiro babilônico foi compreendido como uma nova criação. E esse padrão, criação, queda, redenção, nova criação, vai sendo formado na mentalidade do judeu no próprio Antigo Testamento. Se nós formos lendo isso, nós vamos perceber isso. De tal maneira que quando Jesus vem, então, o povo já tinha sido preparado, o povo de Deus tinha sido preparado para compreender a revelação completa de Deus. Jesus é o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história. Essa revelação progressiva encontra o seu ponto culminante em Jesus. Não tem nada que nós possamos acrescentar à revelação de Deus que está em Cristo. Nele habita toda a plenitude da divindade. Nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Não há nada que nós possamos acrescentar à revelação de Deus que está em Cristo. Infelizmente, aqueles que eram seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam,
Ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Ainda que a maioria dos judeus não tenha compreendido o padrão de criação, queda, redenção e nova criação, se cumprindo completamente em Cristo, é isso que nós lemos nas Escrituras. E todo o Antigo Testamento, então, é cumprido, é revelado no Novo. E a história de Jesus vinha sendo preparada, oculta, como mistério, no Antigo Testamento. Isso nos permite que nós voltemos para o nosso texto. E aí, então, nós podemos voltar para o texto de Deuteronômio 6, 4 a 9. Eu vou ler mais uma vez para nós encerrarmos. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Diante desse texto, irmãos, nós podemos nos perguntar, junto com o povo de Israel, como o povo de Israel poderia obedecer a Deus, guardar essas palavras no seu coração. Como o povo de Israel poderia obedecer a Deus? E a resposta é que a obediência é resultado do amor. Você vai guardar as palavras de Deus no seu coração por amor a Deus. Você só vai guardar essas palavras, você só vai se dedicar a essas palavras se você se dedicar antes ao Deus dessas palavras. Então, amar aqui não tem o sentido de um sentimento. Amar aqui é uma dedicação, é uma entrega de corpo e alma, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. É como no casamento, não é necessariamente um sentimento. É muito bom quando um bom sentimento está envolvido, mas muitas vezes no casamento, o que leva ao sentimento é o compromisso, é a decisão. E às vezes, mesmo que o sentimento possa ter desaparecido, é o compromisso que mantém o homem e a mulher juntos, para que o sentimento possa voltar, se ele for alimentado. Assim também, é a nossa dedicação a Deus que vai fazer que tenhamos bons sentimentos, mas não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. É por isso, com esse paralelo com o casamento, que a união, a aliança de Deus com o seu povo é comparada a um casamento. E a idolatria é comparada no Antigo Testamento com adultério. A expressão mais recorrente para a idolatria no Antigo Testamento é adultério, é essa metáfora do adultério. Então veja, Israel foi escolhido por Deus para ser luz para as nações, para revelar a glória de Deus a todos os povos da terra. Como eles fariam isso? Apenas permanecendo fiéis ao único Deus verdadeiro e rejeitando todos os ídolos. Acontece que Israel, que era para ser a solução de Deus para o mundo, se tornou ele mesmo parte do problema. E o povo se voltou aos ídolos e o resultado disso foi o cativeiro babilônico. Mas isso não é sobre Israel, meus irmãos. Isso é sobre cada um de nós. Isso é sobre eu e você. Porque nós sabemos aquilo que Deus espera de nós e muitas vezes nos voltamos aos ídolos do nosso próprio coração. Então, como Israel poderia obedecer a Deus? Como nós podemos obedecer a Deus? Se a obediência é resultado do amor, quando nós vamos para o Novo Testamento e compreendemos o amor de Deus revelado completamente em Cristo Jesus, nós compreendemos que nós só podemos obedecer a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então a nossa obediência é resultado do amor de Deus, que aí transforma o nosso coração pela sua graça e pela sua misericórdia, não é mesmo, pastor Marco? Para que nós possamos amá-lo e então obedecê-lo. A resposta de Deus é a cruz. A resposta de Deus está na cruz de Cristo, de maneira que a nossa própria obediência é resultado do amor de Deus. Nós podemos ir para o Novo Testamento para olhar o Shema no Novo Testamento. Lembra que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento e o Antigo está revelado no Novo. Então, se o Senhor permitir, nós sempre vamos procurar fazer esse exercício
de olhar para o Novo Testamento, ainda que nós estejamos lá no livro de Gênesis, ou nesse caso, em Deuteronômio, abrindo a série sobre o Pentateuco, o módulo sobre o Pentateuco. Jesus mesmo falou que o maior mandamento não está lá no Decálogo, não está lá nos 10 mandamentos. O maior mandamento está aqui, em Deuteronômio 6, 5. Quando foi perguntado, então, em Marcos 12, 28 a 30, por um dos mestres da lei, qual é o maior e mais importante de todos os mandamentos, Jesus respondeu: o mais importante é este: Shema Israel, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Veja que os ídolos estavam presentes lá na terra de Canaã. Os ídolos estavam presentes também no Império Romano, quando Paulo leva o Evangelho aos Coríntios. Os ídolos estão presentes ainda que com roupagens diferentes na nossa realidade de hoje. Ao discutir sobre o único Deus em meio a muitos deuses e senhores, o apóstolo Paulo pega em 1 Coríntios 8, 5 e 6, o Shema, e mostra como ali no Shema nós temos Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Ele escreve: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E aí nós temos o compromisso de levar essa mensagem adiante, começando pelas nossas famílias. O próprio texto de Deuteronômio diz: ensine em todo o tempo aos seus filhos. Mas Jesus também expande isso. Jesus leva isso adiante e ele fala para os seus discípulos judeus que levem essa mensagem a todos os gentios. Mateus 28, 18, 20, palavras do Cristo ressurreto antes da sua ascensão. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ou simplesmente, vão e ensinem todos os gentios. Simplesmente isso. Judeus que receberam a palavra de Deus, judeus que foram os primeiros a verem o Senhor Jesus, precisavam ir e ensinar todos os povos da terra. E graças a Deus que essa tradição chegou até nós hoje, bem longe de Israel e de Jerusalém. Vão e façam discípulos de todas as nações, ou vão e ensinem a todos os gentios, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, que todas essas palavras estejam no seu coração, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Percebem, irmãos, que quando nós estamos comprometidos com a mensagem do reino, há uma garantia do próprio Senhor Jesus de que Ele está conosco. E é por isso que, com base na autoridade de Jesus, quando nós nos aproximamos da palavra para entender o que Deus fez naquele momento, lá e então, Ele pode fazer algo semelhante conosco aqui e agora, na realidade na qual nós vivemos. Então nós temos um convite a um discipulado profundo. Eu comecei falando de tradições, comecei falando de algumas tradições da minha família, falei um pouquinho do meu pai. O meu pai me ensinou a correr, passei isso para os meus filhos, mas o meu pai não é exatamente um homem de família. E o meu pai não é um discípulo de Jesus. Então, momentos em família, isso traduzido no culto doméstico, até hoje é um grande desafio para mim. Eu sei que os homens têm sido encorajados aqui por esse material de estudo muito precioso dos guerreiros a terem a sua vida devocional, a conduzir as suas famílias, e eu posso dizer para vocês que isso é um desafio para mim, ainda hoje, por causa da minha estrutura, da minha própria formação. E aí a gente continua fazendo o culto doméstico, de vez em quando a gente falha, a gente vai tentando, mas os meus filhos sabem de como é desconfortável para mim aquele momento, não que eu não queira, não que eu não deseje, mas por causa dessa estrutura, dessa deficiência na minha formação.
A gente vai tentando modelos diferentes, e aí, na última semana, a gente teve uma experiência muito, muito profunda, e eu entendi, eu percebi, realmente é isso que eu preciso fazer. Cada um tem as suas características, cada um tem as suas peculiaridades, e cada um se desenvolve de uma determinada maneira. O que nós fizemos? Nós escolhemos, de novo, voltar a um livro da Bíblia. A gente já estudou alguns livros da Bíblia, então não deve estar dando para ler aí, mas é a carta aos Efésios. E aí, abrimos a Bíblia, lemos o capítulo 1 de Efésios, cada um compartilhou, e depois eu simplesmente fiz com eles aquilo que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Comecei a explicar o que o texto dizia no seu contexto, o que Paulo estava querendo dizer, o que aquilo significava ali, como que aquilo podia fazer sentido para nós hoje. E aí, então, depois de muitos momentos assim, sem saber muito o que fazer, ou de momentos desconfortáveis, eu pude ver pela graça de Deus os três, a minha esposa e os meus 2 filhos, anotando atentamente tudo que eu estava falando. Eu fiquei assim, Deus, isso é por misericórdia mesmo, é por graça tua. E aí acho que foi um momento tão significativo que a minha filha tirou aquela foto ali. E eu disse, já que ficou registrado, eu acho que essa é a melhor maneira de terminarmos essa reflexão, para que possamos ser encorajados por Deus e pela sua palavra a levarmos essa mensagem adiante, não apenas para os nossos filhos, mas também para os nossos irmãos em Cristo, para os nossos familiares, para os nossos amigos, e assim então cumprindo com a missão que Deus tem para nós, que é manifestar o seu reino sobre a terra. Pastor, suba aqui, por favor. Vamos concluir então, irmãos. O Senhor nos chama, como nós lemos hoje em Deuteronômio 6, a amá-lo com todo o nosso ser. O Senhor nos chama a guardar a sua palavra nos nossos corações. O Senhor também nos chama a passar essa mensagem adiante para os nossos filhos, nossa família, nossos irmãos em Cristo e nossos amigos. Quem aqui está pronto para essa jornada? Amém. Muito obrigado, Carlos. Irmãos, então é isso. Todas as quintas-feiras nós vamos aprender a santa palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Não há avivamento sem abibliamento. É a Bíblia o nosso livro de regra, de fé e de prática. É a palavra de Deus que não volta vazia. Deus não tem compromisso com a palavra de homens. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se entendermos a palavra de Deus e se obedecermos a Deus, coisas grandes e tremendas que aconteceram no passado acontecerão de novo, porque Ele é fiel. Mas nós precisamos nos dedicar a aprendermos e a vivermos a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a estar aqui para isso, porque o Carlos é um presente de Deus para nós. Ao mesmo tempo que é uma pregação, é uma aula. E nós precisamos ser enraizados, fundamentados, muito bem alicerçados nas Escrituras, para sabermos responder a todos os desafios que batem na nossa porta todos os dias. Todos os dias. Por isso é muito bom, irmãos, aprendermos a palavra de Deus. Não venha só você, traga a sua família. Convide quem você ama. Porque esse ano todo, até o final do ano, é só o Pentateuco. Ano que vem, continua até o final do ano a chegarmos em Apocalipse. E daqui, para o final do ano que vem, em nome de Jesus, a narrativa bíblica, como foi dita, não vai ser só conhecida na sua mente, mas ela estará muito bem firmada em seu coração. Precisamos de Bíblia, de mais palavra de Deus. Que Deus nos ajude e que possamos todos nós voltar a fazermos, o culto doméstico também. E todos que estão aqui vão poder fazer o culto doméstico conhecedores da palavra, porque também aprenderam a santa palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado por explicar tudo o que vai acontecer. Vai ser um ano tremendo. Eu não vou perder. Eu vou estar aqui para aprender também. Viu? Obrigado, viu? Quando eu estava louvando, me veio no coração de orarmos, pedindo a Deus que nos dê a graça de nos apaixonarmos de novo pela Bíblia. Às vezes é um livro que fica aberto em casa. Salmo 91. Vou ficar protegido. Bíblia não é amuleto.
Bíblia aberta no Salmo 91 não vai te proteger. Quem te protege é o Deus da Bíblia. Mas Ele é conhecido na leitura bíblica. E me parece que o povo evangélico tem perdido o amor pela Bíblia, a paixão pelas Escrituras. Muitos dizem para mim: pastor, eu leio, mas não consigo entender. Agora você não tem mais desculpa. Tem 1 ano de curso para você entender. Você vai entender. E eu vou entender coisas novas também. Todos vamos aprender. Senhor Jesus, nós queremos, nesse culto, dizer ao Senhor que nós viemos aqui para adorá-lo. Viemos aqui prestar culto. E nós queremos prestar culto do teu jeito. E como podemos fazer isso se não entendermos o que o Senhor disse? Por isso, Senhor, ensina-nos a tua santa palavra e desperta em nós a paixão pela Bíblia. Que sejamos conhecidos como povo que ama as Escrituras e que tem elas guardadas no coração, para que nos momentos difíceis, naqueles momentos que não sabemos o que fazer, a tua palavra certamente é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quem tem a Bíblia jamais anda em trevas, porque ela ilumina todo o caminho. Senhor, ajuda-nos também nisso, a iniciarmos essa caminhada e que sejamos perseverantes para aprendermos tudo o que o Senhor quer nos ensinar. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém.